Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar início à disciplina de filosofia, tá? Pega o seu módulo, abre na página 3 e vamos iniciar a falar um pouco de viver e preservar, que é o tema do capítulo 2 de filosofia. É hora de você refletir junto comigo, falar um pouco sobre o que é que eu faço para preservar a natureza, né? Será que minhas atitudes estão sendo coerentes com o meu dever de proteger a natureza, um bem tão precioso, o qual depende a minha sobrevivência, a minha existência? É isso que nós vamos refletir. Senta aí, frente o celular, o notebook, o computador, o tablet e vamos começar a conversar sobre a natureza. Eu não sei se vocês estão ouvindo um barulho bem calmo e não sei se vocês sabem de onde vem essa calmaria. Ouve aí um pouquinho. Estão sentindo? Que delícia esse barulho. É um som muito calmo. A gente tá vendo aqui o barulho da água, os pássaros cantando, o vento. Olha que maravilha, a natureza só traz coisas boas, né? E o que é que eu tenho feito por ela, já que ela faz tanto por mim, né? A água que nós precisamos, ela nos oferece. O alimento vem do solo, no qual a gente tem que preservar para poder ter sempre comida em nossa mesa, né? Então, o que é que eu venho fazendo para preservar a água que eu tomo, o ar que eu respiro, né? O solo do qual eu preciso para me alimentar. Então, vem comigo para que a gente converse sobre os cuidados, como diz o tema, viver e preservar. Eu convido você a participar junto comigo dessa aula deliciosa que é falar sobre a natureza. Você vai abrir aqui na página 3 e vamos falar um pouco sobre essa imagem. Olha que imagem legal. Umas crianças, né? Observando o quê? O que é que eles estão olhando? Muito bem, eles estão observando o nosso planeta Terra, né? Quantos seres vivos, quantas vidas, né, existe nesse nosso planeta, a riqueza da biodiversidade que tem no nosso planeta, e tudo isso depende do que você faz para que a natureza continue em pleno desenvolvimento de vida, né? Seja a vida da sobrevivência dos seres humanos, mas das plantas, dos animais, de todos os seres que dependem dela para sobreviver, né? Inclusive nós, seres humanos. Então, essa imagem remete muito àquilo que nós sabemos, né, mas não temos preservado devidamente, né? Os cuidados vão além do que a gente pensa, que não é, cuidar da natureza é não desmatar, é não queimar, mas o que é que eu estou fazendo dentro do meu lar para evitar que aquele lixo vá indevidamente para a floresta, vá indevidamente para um lugar inapropriado? Será que eu estou separando o lixo da minha casa? Preservar a natureza já começa por aí. Então, vem comigo, vamos conversar sobre a preservação, sobre os cuidados. Aqui, ó, é a introdução do nosso capítulo 2, que diz o seguinte: a natureza e a vida são temas que despertam muita admiração e curiosidade em pessoas de diferentes épocas e lugares. Agora é sua vez de investigar esses assuntos e pensar sobre eles. Eu convido você a fazer parte desse time de preservadores da natureza. Vamos lá? Ó, aqui nós temos uma sala de aula. Ó, que as crianças estão discutindo isso que a gente está falando aqui, sobre o que é que eu tenho feito para preservar. É bom você pensar aí, dar uma pausa no vídeo, reflete sobre suas atitudes com a natureza, na sua casa, qual o cuidado que você tem em não desperdiçar água, descartar o lixo corretamente, né? Então, o que é que você tem feito para ajudar e deixar a natureza ainda mais linda, né? Que ela precisa dos nossos cuidados também. Aqui abaixo temos um varalzinho, né? Vocês estão vendo que tem um varãozinho. E aqui é para a gente colocar algumas sugestões, certo? Aí diz assim: em que você pensa quando ouve a natureza? Quando aqui a gente colocou aquele som bem calmo, logo no início, vocês sentiram o quanto é importante, quanto ela acalma a natureza. O que é que vocês pensam, né? Quando vocês estão num lugar que vocês podem ouvir o canto dos pássaros, né? O barulho da água. Olha que delícia, o vento batendo no seu rosto. O que é que você sente, né? Então, Tia Jaine trouxe algumas sugestões, que aí é o que você vai colocar o seu,
pessoal, tá? Eu trouxe o meu, mas é pessoal, tá? Uma sugestão. Eu penso logo, quando eu vejo a natureza, em proteger, porque ela é muito importante, tá? Eu penso em conservar a natureza. Com isso, eu vou conservar a biodiversidade, eu vou conservar a vida, inclusive a minha, dos seres vivos, e penso que tenho que cuidar, né, das minhas atitudes, eu tenho que cuidar da natureza, eu tenho que proteger, tá? É hora de nós fazermos isso para cada vez mais ela precisa de nós, né? Aí abaixo, na questão 2, diz o seguinte, em relação à natureza, você costuma observar, lá você tem um hábito de observar a natureza? Né? Você para ouvir o barulho da água, você para ouvir o vento, você para ouvir os pássaros cantando, né? O que é que você faz quando você está no lugar que você pode ter contato com a natureza? O que mais chama a atenção de vocês quando vocês estão lá, né, nesses ambientes calmos? Ou quando você vê uma reportagem na TV sobre a natureza, ou sobre a falta de cuidado da natureza? E em que lugares a natureza está presente? Está presente onde a natureza? Eu acredito que era para estar presente em todos os lugares, né? Mas devido à invasão humana na natureza, isso vem diminuindo a porção de reservas ecológicas, de florestas, de matas, vem diminuindo por conta da ação de quem? Do homem, muito bem. Em que momentos do dia você está em contato com a natureza? Em que momento do dia você tem contato com a natureza? Mesmo morando na cidade, eu moro em um lugar onde eu posso ter contato ainda com a natureza. E você? Onde você mora, você tem contato com a natureza ou é um lugar que ainda não deu para você ter contato com a natureza? Muito bem. A outra perguntinha diz o seguinte: como você se sente quando tem contato com a natureza? Você sai diferente? Você melhora? Né? O que é que muda em você quando você está em contato com a natureza? Eu, particularmente, eu fico muito feliz quando eu vou no sítio, visitar minha família que mora lá, e quando eu estou em contato com a natureza, eu me sinto maravilhada. É algo muito bacana para mim, me acalma, eu volto renovada, é muito bom, relaxa a alma, né? Aí nós temos aqui algumas imagens, né? Elementos da natureza, certo? Aí nós temos alguns ambientes diferentes. A gente sabe, já estudou lá em ciências, que há alguns tipos de biomas no nosso país que diferem para alguns lugares, né? Aqui nós temos na primeira imagem um lugar mais seco, nós temos na outro lugar mais alagado, com água. Aí aqui tem lugares de pinheiros, aqui nós temos lugares que neva, certo? Nós estudamos o bioma pelo mundo e a gente percebeu que o mundo afora, a natureza, os seres vivos vão se adaptando, né, ao lugar, ao bioma em que vive. Nós temos aqui lugares bem secos, né, no Nordeste, e nós temos aqui lugares litorâneos, próximo ao mar. Então a gente sabe que a natureza é composta de diversas maneiras, né, e que os seres vivos se adaptam a viver nela, não é legal? Nós, seres humanos, nos adaptamos a viver na natureza de acordo com aquele bioma, não é verdade? Aí nós temos aqui, a natureza é formada por tudo aquilo que constitui o planeta e que não foi produzido pelos seres humanos. Ela é muito rica, variada e se apresenta de diversas formas e em diferentes partes do mundo. Por isso, em todos os lugares e épocas, inúmeras pessoas se dedicaram e ainda se dedicam a observar e a investigar a natureza. É isso que os seres humanos fazem para poder salvar. Tem aquelas pessoas que querem salvar a natureza, ao invés de poluir, ao invés de só pensar em destruir. Tem pessoas que querem cuidar da natureza. E eu convido você a também entrar nesse time de preservadores da natureza, de cuidar de onde você vive, do lugar que você mora, né? De alertar as pessoas de que nós não podemos desperdiçar água, que a gente não pode estar desmatando. São atitudes simples, que a gente não pode estar jogando lixo em todo canto, que a gente tem que separar o lixo da nossa casa. As atitudes pequenas começam dentro da nossa casa, dentro de nós, para poder a gente fazer fora, na parte exterior, né? A gente tem que oferecer o melhor dentro da nossa casa para poder levar isso para a parte exterior do nosso lar, certo? Continuamos aqui, na página 6, nós temos a outra seção
que diz o seguinte: olhar de filósofo. A gente vai falar de alguns filósofos, o que é que eles pensavam sobre a natureza, certo? Quando eles estavam em contato, que é isso que a gente acabou agora de refletir, né? Mas alguns filósofos pensaram sobre a natureza. O que é que eles pensaram? É isso que a gente vai falar agora nesse próximo capítulo aqui, tá? Olhar de filósofo. Os primeiros filósofos que se tem notícia viveram na Grécia Antiga há mais de 2.500 anos. A natureza era um assunto que despertava a admiração e a curiosidade desses pensadores. Eles costumavam observá-la, investigá-la e pensar sobre a natureza, como a gente está fazendo, né? A cuidar, a preservar. Eles pensavam sobre isso também lá atrás. Dessa maneira, os primeiros filósofos fizeram descobertas interessantes a respeito da natureza. Nos quadrinhos a seguir, nós vamos ver alguns pensadores, né, alguns filósofos. Eles se chamavam Tales, Aximandro e Anaximenes, tá? E Heráclito. Nós vamos falar sobre esses filósofos. Nomezinhos meio estranhos, mas eles pensavam, eles colocaram aqui alguns dos seus pensamentos, tá? Observando a natureza, Tales, esse aqui, Tales, fez uma descoberta importante. Olha aqui esse balãozinho. O que diz o balãozinho? Lê que ajuda comigo. Onde existe água, há vida. E onde não existe água, não há vida. Olha que legal. É uma descoberta interessante. E a gente sabe que é isso mesmo. Onde há água, há abundância de vida. Né? E se a gente for lá para o sertão, lembra que a gente já falou, a gente até cantou na sala, aquela música da Asa Branca? Quando olhei a Deus, a Rosinha, ele partiu, porque ele via ali que não tinha mais como sobreviver. Ele precisava sair, migrar para outros lugares para poder sobreviver. Então, a fala de Tales é um pensamento muito atual, né? Que a gente vê que onde há água, há abundância. E onde não há, as pessoas fogem. Porque sabe que não é um lugar bom de se viver, um lugar que não tem água. Nós vamos ver outro pensador. Anaximandro percebeu algo surpreendente sobre o planeta. A Terra está suspensa no espaço e mesmo assim não cai. Que interessante, você já pesquisou sobre isso? Que tal você pesquisar? Fazer uma pesquisa, porque se eu for dar a resposta aqui, vocês já vão saber o que é. Eu quero que vocês pesquisem sobre isso e na próxima aula a gente vai discutir, tá bom? A gente vai conversar sobre esse pensamento. A Terra está suspensa no espaço e mesmo assim não cai. Por quê? Tente pesquisar e depois de um retorno para a tia Jaine. Suspensa que paira ou flutua no espaço, está lá, intacta junto com outros planetas, certo? E nós vimos que a Terra, através de alguns estudos que a gente fez nas aulas anteriores, que a Terra faz parte de um conjunto de planetas, né? Todos eles suspensos no espaço. O que é que atrai eles ficarem flutuando, né? Sem nenhum prejuízo aqui pra gente, moradores da Terra, certo? Aqui na página 7, Anaximenes. O que é que ele concluiu, né? Sentindo a presença do ar. Anaximenes, ele concluiu que não posso ver o ar, mas ele está em tudo, ele está sempre em movimento. Você concorda com ele, com esse filósofo? Realmente, sem o ar a gente não poderia viver, né? E como é que o ar está sendo? Está ficando puro? Nós estamos poluindo, estamos cuidando do ar que é vida, né? E para que o ar continue puro, depende das florestas, depende de menos poluição no ar, né? O que a gente tem feito também para cuidar? Olha que pensamento maravilhoso foi desse filósofo. O outro filósofo, prestando atenção na natureza e em si, a gente sabe que tudo muda o tempo todo, né? E também eu tenho que mudar minhas ações se eu quero preservar a natureza, se eu quero cuidar de alguém, se eu quero amar alguém, se eu estou
fazendo algo errado, o que é que eu tô fazendo, né, para que a minha amizade continue com o meu coleguinha? Será que eu tô sendo um bom amigo, né, para querer ter amigos? São pequenas atitudes e tudo muda o tempo todo. O que é que eu tô fazendo com essas mudanças, né? Será que estão sendo positivas para a minha vida? Né? Mesmo criança, a gente tem que saber que a gente, das coisas pequenas que construímos agora, se tornam grandes quando a gente cresce, não é verdade? Aí tem assim, aqui abaixo, assim como esses filósofos, você já deve ter percebido algo interessante na natureza, não é mesmo? Vocês pensaram algo interessante sobre a natureza? Certamente, né? A gente falando sobre ela, quando a gente ouve a natureza, quando a gente deixa a calmaria da natureza tomar de conta de nós, a gente percebe o quanto é importante para nossas vidas. Aqui tem um ícone que vocês vão fazer isso pelo Rá positivo, né? Vão entrar lá e vão observar o que tem aqui, tá? Nesse ícone. Depois que você terminar a aula, você pega seu celular, entra no aplicativo do Rá positivo e olha essa aqui de realidade aumentada, tá bom? Aqui nós temos na letra A, relembre o que foi e escreva no balão de pensamento, ilustrando a seguir. O que é que você vai fazer aqui? Coloca seu nome, tá? Olha só. Vocês vão colocar o nome de vocês, o que vocês pensaram sobre a natureza, depois de tudo isso que a gente vem falando, e faz um desenho aqui pra mim e manda uma foto do seu desenho, tá? Que eu tô esperando essa foto ansiosamente.